Bem, nosso projeto é Adoção Consciente como proposta de solução para o abandono de animais. Meu nome é Patrick Caminhas e minha dupla é Cláudio Vitor Dantas. Bem, o contexto. O abandono de animais ele é um problema bem recorrente do nosso país. Na verdade, até do mundo, né? Mas isso ocorre mesmo com essa relação bem próxima do animal e do homem, né? Só para você ter ideia, é difícil a gente ter um número real sobre animais abandonados no país, mas só na cidade de São Paulo tem 200 mil cães e gatos abandonados, vivendo em rua, praça e parque. Sobre o problema, né? A definição do problema. A partir das pesquisas realizadas e também por experiência pessoais e vidas, né? A gente conseguiu concluir que uma das causas do abandono do animal é a adoção inconsciente e às vezes por motivos errados, né? A pessoa adota sem ter nenhum conhecimento de como proceder antes, durante e depois da adoção. E o nosso projeto ele visa justamente resolver esse ponto da falta de educação sobre essa adoção. Bem, os stakeholders do nosso projeto, eles são as ONGs, adotantes, que é o nosso principal stakeholder, né? E os cidadãos preocupados com o abandono de animais. As pesquisas realizadas, né? Elas foram feitas por meio de artigos, né, achados no Google Acadêmico, onde esses tais artigos foram selecionados por ordem de relevância, também sendo que havia um número um tanto quanto limitado desses motivos de abandono animal no Brasil. Por isso também foi utilizado experiências próprias para auxiliar na elaboração da proposta de solução. Conceito. A ideia do projeto é criar uma página onde o adotante, sem conhecimento prévio do animal, possa ter ideia de como é adotar esse animal e suas dificuldades, para aí sim ele passar para o processo de adoção. O desenvolvimento da nossa proposta de solução, né? A nossa proposta foi feita com a ideia de ser acessível e que informe o adotante sempre que possível dessas responsabilidades e dificuldades. Por isso foi escolhido ser uma página web, onde ela pode ser vista em qualquer dispositivo, né? Com internet, pode ser um computador, um notebook, tablet, celular, pode ser desde o mais novo até o mais antigo, né? Por isso é uma página web, e ele vai conter essas informações necessárias. Houve primeiramente uma dúvida inicial, às vezes do formato, de como é que era o site, a disposição das informações, mas isso foi rapidamente, a gente conseguiu chegar no consenso. Outro ponto que a gente chegou também foi sobre as cores, né, no final, porque a cada cor ela vai pensar num sentimento. Então a gente podia ter escolhido verde, que é para a questão da natureza, no animal, amarelo, que é a questão da felicidade, mas a gente escolheu o azul, que é uma questão de paciência, serenidade, harmonia. Então é uma cor que é para a pessoa, quando ela vai adotar, ela ter esse sentimento de, por exemplo, como eu disse primeiramente, paciência. Ela ter essa questão de saber procurar informações e ser paciente antes de adotar. Tá, aqui na página principal você vê que você consegue ver sobre o Petland, você consegue ver os pets, você consegue ver os serviços, contato e educacional. Mas voltando na página principal, você tem aqui um pouquinho sobre nós. Clicando aqui, você consegue ver mais. Aqui você também vai ter um passo a passo de como proceder no processo de adoção, assim, de forma consciente. Você vai encontrar seu pet, você vai conhecer o seu pet, que como eu mencionei anteriormente, é um dos motivos que causa o abandono. São pessoas que adotam sem saber absolutamente nada sobre o animal que ele quer adotar. Você vai se conscientizar. No momento da adoção, você vai ter um cardzinho lá falando o que você precisa saber antes do processo de adoção, que é algo mais detalhado aqui na parte educacional, e você também vai preencher um formulário, que eu vou falar um pouquinho com mais detalhe mais pra frente. Aqui também você consegue ver todos os animais disponíveis para adoção. A interação está disponível só para o Milo, porque é meio que só para mostrar como que vai funcionar, como que funcionaria essa prototipação, porque não faz muito sentido eu colocar isso para todos, né? Sendo que aqui é só para mostrar como que vai funcionar. E o placeholder também ia ficar extremamente difícil colocar informações únicas, características únicas, qualidades únicas para cada um deles. Então eu decidi colocar só para um, porque
de certa forma os outros seguiriam o mesmo padrão, as informações seriam diferentes, mas assim, o padrão das informações seriam semelhantes, o padrão da disposição de informações e etc. Aqui você também consegue ver a seção sobre você conseguir colocar um animal para adoção, um animal em situação de abandono ou um animal que você não tem mais condição de cuidar. Aqui também eu não cheguei a colocar de fato um número, um horário de funcionamento, o nome de rua de São Paulo, porque assim, é meio que só um protótipo, então aqui seria mais para exemplificar sobre como as informações seriam distribuídas. Aí se posteriormente o site fosse fazer se a gente fosse colocar esse projeto para para funcionar, se fosse fazer o front-end dele, etc, com alguma tecnologia aí, fazer o deploy, a gente obviamente colocaria as informações aqui. Aí beleza, vamos supor que a pessoa quer ver mais sobre o animal, ela pode clicar aqui, que ela vai conseguir ver as informações do animal, ela vai conseguir ver seu gênero, sua idade, se ele é castrado ou não, o porte, se ele é vacinado, se ele é amigável com os cães, se ele é amigável com crianças, também um pouquinho das características do animal. Eu coloquei um A mais aqui, mas enfim, acho que dá para entender a mensagem. E é justamente essa ideia, né? Prover características, prover as informações do animal para que a pessoa, né, saiba o que esperar dele depois que adotar. Aqui também tem um cardzinho sobre o que a pessoa precisa saber antes do processo, antes de adotar. Essas informações elas estão mais detalhadas aqui na parte educacional, mas aqui é só para a pessoa dar uma pincelada e saber mais ou menos o que ela precisa saber antes de adotar. Aqui você consegue ver mais alguns dos animais disponíveis. Se você quiser ver todos os animais, você pode vir aqui na página de pets. Você vai ter a opção, aqui já vai estar marcado como todos, que é a opção default. Você pode ir para a próxima página para ver todos os animais, para ver o resto dos animais. Você pode voltar para a página 1. Se você quiser ver só cachorro, você pode ver só cachorro. Se você quiser ver só gatos, você pode ver só gatos. Beleza, né? Voltando para a parte da adoção, se você quiser aplicar para adoção, você vai clicar aqui, que você vai ser redirecionado para um formulário. Esse formulário, ele é o mesmo tanto para se você quiser adotar, colocar para adoção, se você quiser aplicar para castração. E a única coisa que vai mudar vai ser a mensagem que vai ser aparecida aqui e a opção já de select que vai aparecer. Então, se você escolheu castração, já vai aparecer castração aqui selecionado como uma opção default. E basicamente você vai para todos esses serviços, você vai colocar suas informações pessoais e você vai escrever uma mensagem descrevendo aquilo que você, uma mensagem relacionada com aquilo que você, com o serviço que você selecionou. Então, no caso da adoção, você vai colocar, além das suas informações pessoais, como eu acabei de falar, obviamente, você vai colocar informações sobre o animal que você deseja adotar, vai enviar, que o Petland vai te retornar, vocês vai entrar em contato com eles. E no momento da adoção, você vai ter que preencher um formulário com uma espécie de termo de compromisso, e aí sim você vai conseguir levar o seu animal para adoção. Então, mostrando um pouquinho dos serviços disponíveis aqui, você tem a adoção, a castração, justamente essa castração que ajuda também a diminuir o número de animais de rua, né? E também acaba estimulando as pessoas a quererem adotar adotar animais. Você também tem acolhimento de pessoas que não têm mais condições de adotar seu animal, então em vez de elas simplesmente jogarem o animal na rua, a gente dá essa opção delas trazerem um animal pra gente colocar eles para adoção novamente para uma família que tenha assim condições de criar. Então é como eu falei, né? Se você clicar num serviço, a única coisa que vai mudar é a mensagem que vai aparecer e o assunto padrão ali. Se você quiser entrar em contato, você clica aqui nessa aba em contrato, você pode selecionar o assunto e escolher o assunto. Você pode pôr para adoção, você pode aplicar um animal para castração, colocar para adoção, fazer uma denúncia de algum animal que foi abandonado. Você também pode clicar aqui em informações para poder pedir algum tipo de informação. Sei lá, se você tem um pet que você acabou de adotar e você quer alguma informação que já não tem aqui no site, você pode mandar uma mensagem pro Petland que eles vão te responder. Aqui em sobre também você consegue ver um pouquinho sobre o Petland, né, sobre o que ele é, sobre a missão dele. E na parte de educacional é justamente uma das partes principais, que é a parte que você consegue saber exatamente o que você precisa saber antes de adotar um pet, né? Como cuidar de um pet que você acabou de adotar, como escolher o pet correto e uma adoção consciente. E tudo isso são assim,
justamente atacando motivos pelos quais as pessoas acabam abandonando o animal. Muitas pessoas abandonam animais porque elas não sabem o que elas precisam saber antes de adotar, elas não têm esse conhecimento. Porque elas não, também porque elas não sabem como cuidar de um animal de forma correta, não sabem se adaptar à chegada desse novo animal. A pessoa não sabe escolher o pet correto, ela não sabe pesquisar sobre o animal, ela não sabe adequar as características do animal com as suas características, com as características da sua família. E a pessoa também não sabe absolutamente nada sobre como adotar de forma consciente. Então isso aqui é meio que uma forma de você preparar a pessoa para o período antes da adoção, durante a adoção e depois da adoção. Justamente, né, para poder fazer com que essa pessoa não acabe adote da forma mais responsável possível e posteriormente não acabe abandonando esse animal de novo. Então, se você clicar aqui em ler mais, você consegue ler mais sobre o artigo que foi criado, educacional. Ler mais, você consegue ler mais sobre o tópico que foi criado, como escolher um pet correto, de forma correta, e a adoção consciente, você também consegue ver um pouquinho sobre isso. Justamente, como eu falei, para poder educar pessoas sobre esses problemas e adotar da forma mais consciente possível e para acabar não abandonando esse animal posteriormente. E é isso. Basicamente, essa foi a nossa proposta de solução. Espero que tenha gostado e obrigado pela atenção.